Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer. Hoje o dia vai ser de muitas informações, muito conhecimento sobre o câncer e todas as suas vertentes. Então, por aqui vai passar os grandes especialistas sobre o assunto de todas as áreas da saúde, né? Então, nós vamos ter aqui pessoas que trabalham com medicina, com odontologia, com farmácia, com fisioterapia, enfim, todos os cursos da área de saúde e até mesmo pessoas que não são necessariamente profissionais da saúde, mas que trabalham e que também contribuem para o alívio, né, das pessoas que sofrem desta patologia que é o câncer. Então, nós temos aqui um evento que está sendo transmitido ao vivo aí para você. Então, todas as pessoas que estão aqui linkadas, né, no primeiro congresso vão poder aproveitar, mesmo neste momento de dificuldade que a gente passa de conseguir realizar eventos presenciais. Nós conseguimos, né, através da tecnologia, ela nos permite isso, fazer com que o congresso acontecesse. E a gente ficou muito feliz mesmo com a adesão de todas as pessoas que acharam legal, né, esse momento de poder estar em casa e, ao mesmo tempo, adquirindo conhecimento, compartilhando conhecimento, porque você vai poder também compartilhar, você vai poder interagir, você vai poder perguntar. A gente vai disponibilizar um número do WhatsApp para você poder fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, interagir com o palestrante. Enfim, você vai poder participar ativamente aqui do processo. A gente gostaria muito mesmo de agradecer a todas as pessoas, principalmente as instituições filantrópicas que a gente abraçou, né, e está organizando a campanha filantrópica para essas instituições filantrópicas. E aí todos que estão participando do congresso já conhecem, pelo menos já ouviram falar, né, dessas instituições, e a gente está aqui mais para fazer com que elas tenham visibilidade, com que elas tenham o conhecimento das pessoas. Então, são muitas instituições. Daqui a pouco o Dr. Carneiro Arnaud, que é o presidente da Fundação Hospital Napoleão Laureano, vai estar falando para a gente, e aí você vai entender um pouco mais da importância dessas instituições. O Hospital Laureano é o hospital de referência aqui na região, no tratamento do câncer. E, além do próprio Laureano, existem várias outras instituições que também apoiam as pessoas que têm câncer, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, como a Missão Atalaia, Esperança e Vida, Casa da Criança com Câncer, Amigos do Peito, Oficina dos Anjos. Então, são várias instituições que algumas pessoas não conhecem ainda, e o nosso intuito é dar visibilidade a essas instituições, tá? Todas elas precisam de doações. Talvez até você já tenha recebido alguma ligação na sua casa de algum representante, de algum membro dessas instituições, solicitando alguma ajuda, e, de fato, eles precisam, né? A gente conhece de perto cada uma delas, nós conversamos com todas elas, e todas elas, de fato, precisam da nossa ajuda. Então, o que nos moveu até aqui, né, e nessa necessidade de fazer o congresso acontecer, foi justamente para não parar esse engajamento que aconteceu nesta campanha. Então, a campanha ela vai continuar, está parada momentaneamente devido ao problema do coronavírus, mas os pontos de coleta já estão, né, nas faculdades, e até mesmo no próprio Conselho de Fisioterapia aqui de João Pessoa. Ele também é um ponto de coleta, né? O Conselho cedeu gentilmente o seu espaço para que a gente pudesse usá-lo como ponto de coleta. E quando voltarem as atividades normais, a gente vai estender a campanha ainda por algum tempo, tá? O que a gente quer é que essa campanha seja exitosa e a gente possa repassar esses produtos, alimentos,
produtos de higiene, produtos de limpeza, para essas instituições. Elas precisam. Então, a gente vai conhecer um pouco delas, a gente vai também conhecer sobre a doença, sobre o tratamento, sobre as pessoas que têm câncer. Então, a gente espera realmente que vocês vivam esse congresso, não apenas assistam, mas vivam, que interajam e que possam, a partir daí, ter uma outra visão do que é o câncer, do que é ter câncer, do que é o tratamento do câncer, que muitas vezes é bastante penoso, bastante doloroso para quem tem, mas se você compreende, se você tem um pouco mais de conhecimento, você consegue ajudar mais as pessoas. E como profissionais de saúde, ou futuros, né, profissionais de saúde, que estão aí participando do congresso, você vai enriquecer, né, a sua consciência sobre este problema. Então, a gente agradece muito a todas as ONGs que estão participando. A gente agradece muito também a todos vocês que estão aí assistindo, as pessoas que vão viver, né, esse momento de uma forma bem intensa, apresentando os seus trabalhos, ou melhor, enviando, né, os seus trabalhos. As apresentações não vão ser possíveis devido à situação que a gente se encontra, mas, neste momento, a comissão científica já está com todos os banners, com todos os seus trabalhos em mãos, e acredito que até o final da manhã eles já vão ter um parecer. Tá? A gente espera que no final do congresso, lá pelo final da tarde, a gente já possa dar aqui a classificação dos melhores trabalhos. Então foram muitos, então não vai ser uma tarefa rápida, nem fácil, porque foram muitos trabalhos mesmo. Nós ficamos surpreendidos com o volume de trabalho. Ficamos ontem até altas horas recebendo os trabalhos, mas valeu a pena pelo engajamento das pessoas. E para quem não enviou o trabalho, vai aproveitar esse momento de transmissão ao vivo. E quem não puder assistir toda a transmissão, ou quem não puder assistir a transmissão porque alguns profissionais estão de plantão, vai poder sim assistir as gravações. A gente vai disponibilizar as gravações para vocês e vocês vão poder rever quantas vezes quiser, usar esse material como uma fonte de pesquisa, que na verdade né? Todos os palestrantes que vão passar por aqui são pesquisadores, são pessoas que estudam, escrevem, vivenciam no seu dia a dia o que é tratar o câncer. Então, é um material riquíssimo. A gente não sabe estimar o valor que ele tem, porque realmente são informações muito, muito preciosas. E, obviamente, vai estar à disponibilidade de vocês. Tá? Então, a gente volta daqui a pouco já com o primeiro palestrante, o Dr. Fernando, já está aqui se preparando. A gente volta já. Um abraço. Olá, pessoal. Voltamos agora já com o nosso primeiro palestrante, o Dr. Fernando Caldeira Filho. Ele é biomédico, atua no Instituto Cândido Vargas e também na UPA. O Dr. Fernando vai palestrar para a gente a conferência intitulada Aspectos Clínicos Laboratoriais das Leucemias Agudas. Dr. Fernando, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bom dia a você que está em casa. Em virtude dessa pandemia do Covid, nós optamos por esse formato digital. Mas acredito que nós não vamos perder nada em termos de qualidade de informação. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje foi uma palestra a respeito dos aspectos clínicos e laboratoriais das leucemias agudas. Tá? Nos livros didáticos, esse assunto ele normalmente está dividido em leucemias agudas e leucemias crônicas. Tá? Inicialmente a gente vai fazer uma diferenciação para só então depois a gente entrar mais a fundo no tema sobre leucemias agudas. Tudo bem? Então, uma definição para a gente iniciar, tá? O que significa leucemia?
O termo leucemia ele é aplicado às neoplasias hematológicas, gente, originárias da medula óssea. É importante a gente pontuar isso, porque muita gente ainda tem a ideia de que a leucemia é um câncer do sangue. Eu não gosto muito desse termo. A leucemia é um câncer da fábrica do sangue, tá? Que é a nossa medula óssea, nos quais um clone leucocitário ele aparece no sangue periférico. E aí a gente diz que a leucemia leucemizou. Isso por quê? Porque a leucemia, no início do processo, ela pode ainda estar restrita à medula óssea. Nesse caso, a gente chama de leucemia aleucêmica. Então, dessa definição, a gente consegue tirar alguns conceitos importantes. Nem toda leucemia ela vai se apresentar com leucocitose absurda. Não. Eu posso ter leucemia com leucócito normal e com leucopenia, porque a leucemia ela pode ainda estar restrita à medula óssea. Então guarde isso na sua mente, na sua memória, porque em alguns momentos vocês vão se deparar com algum hemograma de um paciente com leucemia que ele não vai ter simplesmente leucocitose. Ele pode inclusive apresentar a leucometria normal ou com leucopenia, tá certo? A distribuição. A forma mais comum, gente, de leucemia no mundo inteiro é a leucemia mieloide aguda, devido à sua maior incidência em populações orientais. Então a gente tem que imaginar o que foi que houve no mundo oriental de importante para que essa leucemia ela fosse a mais prevalente no mundo, né? A gente sabe que houve, alguns anos atrás, o advento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E foram bombas radioativas e que deixaram seu rastro de destruição, deixam até hoje, porque até hoje nascem crianças que padecem dessa patologia. Então, disso a gente tira a informação de que um dos fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia mieloide aguda é a radiação. Radiação ionizante, ela predispõe ao desenvolvimento de leucemia mieloide aguda, tá? Aqui no Ocidente, no mundo ocidental, o nosso mundo, né, o Brasil está do lado de cá, a forma mais comum é a leucemia linfóide crônica, gente, tá certo? A leucemia linfóide crônica ela é muito comum em pessoas de mais idade, tá certo? O vovozinho, a vovozinha. Aqui no mundo ocidental é a mais comum, tá? A leucemia linfóide crônica. Na criança, com menos de 15 anos, a leucemia que mais acontece é a leucemia linfóide aguda, tá? A leucemia linfóide aguda. Então, para que você comece a organizar na sua mente, entenda que isso não é definitivo. Não é que a LLC só acontece em idosos e a LLA só acontece em crianças. Mas para que você comece a organizar os conceitos na sua mente sobre as leucemias, guarde da seguinte forma. A LLC, a leucemia linfóide crônica, é a leucemia do idoso. E a leucemia linfóide aguda é a leucemia da criança. A leucemia mieloide aguda é a leucemia dos adultos. Isso não quer dizer que uma criança não possa ter leucemia mieloide aguda, ou que não possa ter leucemia linfóide crônica. Mas a prevalência é maior nessas populações em que eu lhe falei. E na criança, gente, a leucemia linfóide aguda é o tipo mais comum de câncer. Veja que informação importante. Câncer é uma doença tipicamente de pessoas, e aí eu estou falando câncer de uma forma geral. O câncer ele é uma doença de pessoas tipicamente mais idosas, certo? Câncer de pele, câncer de fígado, qualquer tipo de câncer que você imagine, ele acomete mais pessoas idosas. Quando se fala em câncer na criança, tem que vir imediatamente à sua mente a leucemia linfóide aguda. É o câncer que mais acomete as crianças, tá certo? Bem, o que é que caracteriza uma leucemia como aguda ou como crônica? É bem simples. Tire da sua mente aquela ideia de que aguda é algo recente e que crônica é algo que está demorado. No caso das leucemias, não. No caso das leucemias, a gente chama de leucemia aguda quando no sangue do paciente ou na medula óssea desse paciente começam a acumular-se progenitores imaturos, progenitores
chegaram ao final da sua maturação. Lá na frente a gente vai chamar isso de blastos, esses progenitores imaturos. Então, quando você vira esse termo blasto, a amostra do paciente está cheia de blastos, saiba que aquilo ali trata-se de uma leucemia aguda, tudo bem? Na leucemia crônica, em contrapartida, o que acontece são acúmulos de células maduras, certo? Ou quase maduras, tudo bem? Então, enquanto nas leucemias agudas eu tenho um acúmulo de células imaturas, do tipo blastos, nas leucemias crônicas eu tenho um acúmulo de células já maduras ou quase maduras. Quando a gente olha isso na lâmina, a gente percebe bem a diferença, tá? Na leucemia aguda, por que ocorre esse acúmulo de progenitores imaturos? Existe um marco fisiopatológico nas leucemias agudas, que isso aqui todo mundo tem que saber, gente. Principalmente o pessoal que vai trabalhar dentro do laboratório, pessoal que vai fazer concurso, certo? Médicos da área precisam saber disso. O que faz com que o blasto maligno ele não consiga amadurecer, ele não consiga se diferenciar e essa célula fica simplesmente se multiplicando e não chega ao final de sua maturação. Existe o chamado bloqueio na maturação. Esse é o marco fisiopatológico das leucemias agudas, bloqueio maturativo. E aí aquele blasto ele simplesmente se multiplica sem conseguir amadurecer. Quanto à classificação, gente, nós podemos ter duas, tá? Classificação quanto à origem e quanto à evolução. Quanto à origem, elas podem ser as leucemias mieloides e linfóides. Quanto à evolução, elas podem ser agudas ou crônicas. Explico melhor. Eu digo que uma leucemia ela é do tipo mieloide quando o clone maligno que está lá se multiplicando, ele pertence à linhagem mieloide. Simples. E quando é que eu digo que a leucemia ela é linfóide? Quando o clone maligno que está lá se multiplicando na medula óssea é da linhagem linfóide. Ponto. Certo? Quanto à evolução, quando é que ela é aguda, quando é que ela é crônica? Ora, quando o clone maligno é um blasto, aí eu chamo ela de aguda. Quando é que ela é crônica? Quando o clone maligno ele é maduro, certo? Ele é maduro. Não há bloqueio de maturação, ele consegue chegar até o final. E aí a gente adentra mais precisamente nas leucemias agudas, tá? A doença, ela começa a partir de uma mutação, certo? E aí essa mutação ela pode ser induzida por diversos fatores, entre eles, como eu falei para vocês, a radiação ionizante. Pode induzir uma mutação que faz com que aquela determinada célula progenitora, ao sofrer essa mutação, torne-se incapaz de prosseguir na diferenciação hematopoética. É o famoso bloqueio maturativo das leucemias agudas, se proliferando descontroladamente, ocupando a medula óssea, impedindo o crescimento e diferenciação de células normais. No ambiente da medula óssea, gente, nós temos uma célula tronco hematopoética pluripotente. Essa célula tronco, ela é responsável por dar origem às nossas 3 linhagens de células. A linhagem de células vermelhas, as hemácias, a linhagem de células brancas, né, que são os leucócitos, e as plaquetas. Pois bem, se eu tenho uma célula que dá origem a essas 3 e eu tenho um problema nessa célula, as 3 séries ficarão comprometidas. Vocês concordam comigo? Então, todas as vezes que eu tenho um bloqueio maturativo na célula-mãe, eu vou ter comprometimento das 3 linhagens aqui. Invariavelmente, pacientes com leucemia evoluem com pancitopenia. Porque se eu tenho um acometimento na célula-mãe, essas 3 células aqui ficarão com a produção comprometida. Ademais, lembre-se que essa célula aqui ela estará se proliferando. A leucemia é uma neoplasia, é um câncer. Então, o que acontece é que essa célula se multiplica desordenadamente e não obedece tempo de divisão celular, não obedece
restrições de ponto que ocorrem no ciclo celular. Então ela começa a ocupar todo o espaço da medula óssea, começa a promover infiltração medular. Então vai chegar um momento em que a medula óssea dessa paciente vai estar completamente infiltrada com blastos. Isso inviabiliza a produção dos progenitores das células normais. Então o paciente evolui com leucopenia, plaquetopenia e eritropenia. Eu não sei se vocês conseguiram captar. Ocorre infiltração medular que inviabiliza a produção normal das células. Ah, professor, mas eu sempre aprendi que nas leucemias ocorre uma leucocitose. Tudo bem. Esses leucócitos que eventualmente a gente pode encontrar no sangue periférico do paciente, eles são leucócitos não funcionais. Então, para todas as causas e efeitos, esse paciente ele é leucopênico, sim. De que é que um paciente com leucemia morre, gente? Paciente com leucemia aguda. Ele morre por duas causas. Ele morre por falência múltipla de órgãos, porque esses blastos, quando ganham a corrente sanguínea, eles infiltram órgãos, fígado, baço, pele, enfim, e morrem de infecção. Porque embora ele tenha uma leucocitose, as custas de blasto, esses blastos eles não funcionam. Eles não servem para defender o paciente contra um micro-organismo. Tudo bem? Essa é a sequência de eventos que ocorrem quando da deleção ou da translocação ou da inversão do cromossomo, né? Já que a gente viu que o início de tudo é uma mutação genética. Então eu tenho a anomalia citogenética, a mutação, que pode ser uma deleção, uma inversão, uma translocação, um ganho ou perda cromossômica, certo? E essa mutação, ela ativa oncogenes ou suprime os anti-oncogenes, que são genes, gente, que estão a todo momento dentro da célula, impedindo que essa mutação ela se propague. Todas as vezes que ocorre uma mutação na célula, esses genes supressores, supressores de tumor ou anti-oncogenes, eles trabalham no sentido de corrigir o erro, certo? Quando essa mutação ocorre, essas deleções, essas inversões, eu perco essa capacidade de corrigir o erro genético. E aí a célula perde seu mecanismo de controle. Quando ela perde o mecanismo de controle, ela oficialmente tornou-se uma célula maligna. É isso que ocorre no clone neoplásico hematológico, tá certo? Aqui nós temos toda a sequência maturativa desde blasto, estão vendo lá, célula totipotente, até as células maduras, que eu consigo encontrar na corrente sanguínea. Então, todas essas três primeiras linhagens, célula totipotente, progenitores multilinhagem e progenitores de linhagem única, eles encontram-se no compartimento da medula óssea, certo? E as células maduras, elas encontram-se na corrente sanguínea. São compartimentos diferentes. Qual a forma mais simples de eu estudar e saber se a minha medula óssea está funcionando bem? É eu estudar as células maduras no sangue periférico. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito menos invasivo. Então, quando você, biomédico, farmacêutico, bioquímico, que está lá no laboratório, vê alguma alteração nas células da linhagem que já estão maduras, já estão na corrente sanguínea, isso pode e deve chamar sua atenção para um possível problema na fábrica, para um possível problema na medula óssea. Quando? A pergunta é quando isso deve me chamar a atenção. Eu vou te dar uma dica. Sempre que você pegar o hemograma e você tiver alteração de 2 ou mais séries, lembre-se que nós temos 3 séries hematológicas, série branca, série plaquetínia e série vermelha. Pois bem, sempre que você tiver alteração de 2 ou mais séries no hemograma, você tem que, por obrigação, pensar, para poder descartar,
um problema na medula óssea, tudo bem? Um exemplo. Digamos que você pegue um paciente com anemia e plaquetopenia. Opa, alteração de 2 séries. Eu preciso pensar em um problema de medula óssea. Por exemplo, anemia e plaquetopenia com leucócito normal. Tenho que pensar em um problema medular. Certo? Então, pancitopenia, né? Leucopenia, anemia e plaquetopenia. Tenho que pensar no problema medular. Então, alterou 2 ou mais séries, pense sempre, para poder descartá-lo, obviamente, pense sempre no problema medular. Tudo bem? Todas essas células que estão em azul, que estão do lado da medula óssea, certo? Célula totipotente, progenitores de linhagem e progenitores de linhagem única, todas essas células em azul eu vou chamar de blastos. Essas células é que darão origem às células maduras, lá no sangue, tá certo? Então, qualquer alteração que eu tenha em qualquer blasto desse, eu posso desenvolver uma leucemia aguda. Lembre-se, essa célula é um blasto. Ela tem alta capacidade mitótica, e se uma célula dessa sofre uma mutação daquela onde ela perde os mecanismos de controle de ciclo celular, ela simplesmente vai se proliferar e vai infiltrar toda a medula óssea, comprometendo o aparecimento das células normais no sangue. É mais ou menos isso aqui que acontece, gente. Ó, olhando lá no slide, eu tenho uma célula-mãe pluripotente. Essa célula, ela dá origem à linhagem mieloide e à linhagem linfóide, certo? A linhagem mieloide, por sua vez, dá origem a precursores de plaqueta, precursores de todos os leucócitos, menos os linfócitos, certo? E dá origem aos progenitores eritróides, as hemácias. E lá do outro lado, o progenitor da linfóide dá origem à linhagem T e à linhagem B. Até aí tudo bem. Veja lá. Lá no sangue periférico eu vou ter o aparecimento de eritrócitos e de plaquetas. Vou ter o aparecimento de monócitos, leucócito polimorfo nuclear. Vou ter o aparecimento de eosinófilos, basófilos. E vou ter o aparecimento dos linfócitos, T, B e NK. Isso é o normal, certo? Quando ocorre um acometimento de um blasto daquele, uma mutação que confere àquela célula vantagem proliferativa, essa célula começa a se dividir de maneira destrambelhada, sem obedecer ciclo celular. O que ocorre é isso aqui, preste atenção. Olha, ela começa a perder controle do ciclo, começa a se multiplicar, começa a infiltrar a medula óssea e inviabiliza completamente a produção das células normais. Então, o paciente, invariavelmente, ele vai evoluir com pancitopenia, certo? Em fim de análise, é isso que ocorre. Vantagem proliferativa de determinado clone neoplásico em detrimento da produção normal das células. Tudo bem? Esses clones neoplásicos, esses blastos, já que a gente está falando de leucemias agudas, primeiro eles infiltram a medula, depois ganham a corrente sanguínea. Nesse momento é quando você vai encontrar o hemograma do paciente com 80 mil, com 100 mil leucócitos, praticamente todos blastos. É nesse momento. Porque enquanto esses blastos estão na medula óssea, o que você vai encontrar no hemograma é uma leucopenia. Então entenda que, dependendo do momento em que você pegue a leucemia no paciente, o paciente pode estar leucopênico. Ele pode estar com a contagem de leucócitos muito baixa. Lembre-se, sempre acompanhado de alteração de outra série, ou das duas, certo? Ou alteração na diminuição das hemácias, ou das plaquetas, ou de ambas, certo? E aí, esses blastos infiltram a medula óssea, ganham a corrente sanguínea e começam a infiltrar órgãos e tecidos. E aí nós temos outras manifestações clínicas da leucemia, tá bom? É isso aqui que ocorre, ó. Eu tenho clones malignos na medula, eles infiltram a medula, suprimem a produção de clones normais, e aí o paciente evolui com as penias, tá? Ganham a corrente sanguínea e infiltram outros órgãos, certo?
Isso invariavelmente, como eu falei para vocês, isso causa anemia, obviamente, trombocitopenia, ausência de leucócitos funcionais. Então, eu vou ter na corrente sanguínea 80 mil, 90 mil leucócitos por milímetro cúbico, mas todos blastos, todos não funcionais. Então, em fim de análise, eu sou leucopênico. Se esses leucócitos não funcionam, eles não me protegem contra nada. Tá? E aí ocorre a infiltração de órgãos, que é um grande problema da leucemia, né? A leucemia, a partir do momento que ela começa a infiltrar órgãos, ela começa a inviabilizar estes órgãos. E aí o paciente pode vir a óbito por falência de múltiplos órgãos. Tudo bem? Como eu falei no início, gente, qual é o marco fisiopatológico? Vocês precisam ter em mente esses dois marcos. O marco fisiopatológico, qual é o erro que ocorre? E qual é o marco clínico? O que é que eu posso encontrar nesse paciente? O marco fisiopatológico, gente, é justamente o bloqueio da maturação. Lembra que essa célula vai sofrer uma mutação, isso vai ativar oncogenes ou suprimir os anti-oncogenes. Essa célula ela vai se multiplicar sem obedecer ordem do ciclo celular, sem obedecer o tempo de divisão. E esse bloqueio da maturação faz com que ela simplesmente fique só se dividindo, sem maturar. Ela apenas se divide, se divide, se divide, se divide, se divide, ganha vantagem proliferativa sobre os outros clones normais. Isso suprime a produção dos clones normais. Isso a gente já viu. Isso é o marco fisiopatológico, tá? O bloqueio da maturação. E o marco clínico é justamente a pancitopenia. Então, quando você pegar o hemograma do paciente, que você vir pancitopenia, uma das hipóteses diagnósticas que tem que vir à sua mente, na verdade, a primeira hipótese diagnóstica, porque ela é a mais grave, né, é de uma leucemia aguda. Existem outras condições patológicas que podem evoluir com pancitopenia? Sim, existem. A leishmaniose, por exemplo, o calazar. Só que aí a apresentação clínica do paciente será outra. Será outra. O importante para quem está, por exemplo, dentro do laboratório é identificar a pancitopenia, ir na lâmina, verificar se existe presença de algum blasto, porque isso dá indícios de que a medula do paciente está doente, está adoecida. E aí o passo seguinte será indicar uma punção de medula óssea. Ora, se na periferia a produção não está normal, eu vou estudar lá na matriz, eu vou estudar lá na fábrica. Então, eu vou precisar de um estudo de medula óssea. É mais ou menos isso. É como se fosse um passo a passo, tá? E aí tem uma tríade. Tríade sintomática das leucemias, tá? É muito comum isso acontecer. Pense comigo. Se eu tenho um clone neoplásico que está se proliferando, está infiltrando a medula, e eu vou evoluir invariavelmente com plaquetopenia, anemia e leucopenia, quais são as manifestações clínicas que podem decorrer dessas alterações? Ora, astenia, fraqueza, certo? A astenia está dentro da síndrome anêmica. A astenia ela se instala por conta da síndrome anêmica que o paciente desenvolve, tá? Manifestações hemorrágicas em decorrência da plaquetopenia, tá certo? É muito importante aqui a gente abrir um parêntese. Como é a manifestação hemorrágica de um paciente que tem pouca plaqueta, que tem plaquetopenia? Não é aquela hemorragia franca, sangue saindo por todo canto, não. São petequias, tá? Equimose, sangramento nasal, pode ser uma hematúria, tá certo? Então, é esse tipo de sangramento. Não é hematoma, como nas hemofilias, tá? São sangramentos típicos de quem tem defeito na hemostasia primária, tá bom? A hemostasia que trata de plaquetas, de endotélio, tudo bem? E febre? A que você atribuiria a febre? Bem, as neoplasias hematológicas comumente evoluem com febre. E aí a febre ela pode ter duas causas, né, no caso da leucemia. Ela pode ser uma febre infecciosa, porque lembre-se, embora esse paciente possa ter 80 mil, 90 mil leucócitos, esses leucócitos não funcionam. Então esse paciente é muito suscetível a quê? A infecções.
que é uma das causas de óbito nas leucemias, tá? Infecções, além da infiltração dos órgãos. Então, pode ser febre infecciosa e pode ser febre da neoplasia, febre neoplásica mesmo, tudo bem? Você aí que nunca tinha ouvido falar que câncer dava febre, pois bem, os cânceres hematológicos, eles cursam com febre também, tudo bem? Um detalhe, é aí mais para a área médica. Febre em paciente com leucemia deve ser sempre encarada como febre de origem infecciosa e deve ser assim tratada, com antibiótico, tudo bem? Mas lembre-se que essa febre também pode ser da própria neoplasia, ok? E essa tríade sintomática da leucemia aqui, ela entenda que ela não tem que ocorrer ao mesmo tempo. Você pode não encontrar essas três coisas juntas, você pode encontrar apenas manifestações hemorrágicas. Paciente que chega todo cheio de petequia, certo? Ou então uma criança que a mãe traz ela no consultório com histórico de uma moleza, de uma palidez que é arrastada, vem se arrastando aí por 1 mês, por 3 semanas, certo? Uma fraqueza, a criança só quer ficar deitada, está muito molinha, está muito pálida, então tem que investigar, tá certo? E aí, importante, ó, essa tríade de plaquetopenia, anemia e leucopenia, lembrem-se, isso pode ser uma leucemia aguda? Sim, pode. Isso pode ser uma leishmaniose? Sim, pode. Leishmaniose também cursa com pancitopenia. Mas o grande diagnóstico diferencial no caso das leucemias agudas é a anemia aplástica. É aquela onde a medula óssea ela também vai tornar-se afuncional, assim como na leucemia aguda. Porém, no caso da anemia plástica, a medula óssea ela começa a sofrer fibroses. Então, ela começa a formar fibrose dentro dela, o que inviabiliza a produção dessas células. Tá? Porém, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que o diagnóstico vai ser dado a partir do estudo da medula óssea. Ponto. A partir do momento que você identificou essa pancitopenia, que o paciente apresenta a clínica de quem tem doença na medula, o próximo passo é puncionar a medula desse paciente. Tudo bem? Olá, outras apresentações, né? Paciente que evolui com hepato, esplenomegalia, hiperplasia gengival é muito comum na leucemia mieloide, sobretudo do tipo M4 e M5. Infiltração testicular, a criança normalmente refere muita dor no testículo. Dor óssea, lembre-se que é um câncer da medula óssea, então a própria infiltração da medula causa dor óssea, tá? E linfonodomegalia. Tudo bem, gente? Ah, professor, eu estou palpando aqui, estou vendo que eu tenho um linfonodo. Existem áreas onde é permitido o linfonodo crescer, né? Nós chamamos área de colar cervical. Tudo bem? Essa área aqui, que pega a região submandibular, um pouco dessa região de pescoço aqui. Onde é que eu não posso ter, ou onde é que esses linfonodos eles não deveriam aparecer? E quando aparecem, tem que ser investigados. Região de fossa clavicular, certo? Região retroauricular, tudo bem? Região aqui antes da orelha, tudo bem? Pré-auricular. É muito comum criança ter linfonodomegalia, mas aqui, submandibular. Às vezes devido a um dente que está inflamado, é muito comum. Agora, não é comum você ter linfonodo em região de fossa clavicular, aqui supraclavicular, né? De fúrcula external, não é normal. Apareceu o linfonodo aí, tem que ser estudado, tem que funcionar e ver o que é esse linfonodo aí. Tudo bem? Linfonodo grande demais, um linfonodo que é duro, que está aderido a planos profundos, você tenta mobilizar, não consegue. É um linfonodo normalmente indolente, ele não dói. Então, o linfonodo bom, gente, é aquele linfonodo que você palpa, ele é molinho e ele dói, certo? Porque significa que aquele linfonodo, ele é um linfonodo reativo.
algum processo inflamatório infeccioso que está ocorrendo ali. Se ele é um linfonodo grande, duro, não mobilizável e que não dói, esse linfonodo tem que ser investigado. Tudo bem? Bom, eu queria falar de outro assunto importante nas leucemias agudas. Lembrem-se da ordem das coisas. O clone neoplásico infiltra toda a medula, depois ganha a corrente sanguínea e começa a infiltrar os órgãos, certo? Pois bem, quando esse clone maligno ganha a corrente sanguínea, lembre-se que ele vai começar a povoar o tecido sanguíneo periférico. Então a tendência do sangue é começar a ficar mais viscoso, ele fica mais grosso, porque o número de elementos figurados vai aumentar, certo? Em decorrência da quantidade de blastos que eu vou jogar na corrente sanguínea. Isso pode gerar a chamada síndrome de leucostase, certo? O sangue ele começa a ficar tão espesso que ele começa a correr de maneira mais lenta no leito vascular. Então a irrigação, a oxigenação dos tecidos começa a ser prejudicada. Sobretudo, gente, quando a leucometria do paciente no sangue periférico ela ultrapassa 100 mil leucócitos. Então, gente, toda vez que você pegar o hemograma de um paciente que ele tiver com mais de 100 mil de leucócitos, um paciente sabidamente portador de leucemia, você precisa fazer alguma coisa, precisa encaminhar esse paciente. Porque acima de 100 mil leucócitos, o sangue ele começa a ficar muito espesso e isso inviabiliza a oxigenação dos tecidos. Tudo bem? Isso é muito comum na leucemia mieloide M4, que é a mielomonocítica, e a M5. Tudo bem? Outras manifestações clínicas. Ora, se eu estou tendo dificuldade em oxigenar os tecidos devido ao espessamento do tecido sanguíneo, o paciente pode evoluir com cefaleia, porque não está oxigenando bem o cérebro, borramento visual, parestesia, que é aquela sensação de dormência nas mãos, torpor, coma, pode convulsionar, certo? Manifestações pulmonares, como dispneia, taquipneia, hipoxemia, disfunções do sistema geniturinário, certo? Como insuficiência renal aguda, como priapismo, né, que é a ereção dolorosa sem estímulo sexual. Então, é muito comum em crianças isso aqui, tá? A criança ela tem ereção dolorosa, chega chorando no pronto-socorro e é uma ereção que não tem ligação alguma com estímulo sexual, certo? O sangue simplesmente entra nos corpos cavernosos do pênis e por estar muito viscoso ele não consegue ter o retorno venoso, não consegue esvaziar. Então a criança chega com ereção dolorosa, chorando lá no pronto-socorro, tá bom? Isso é muito comum também em paciente com anemia falciforme, priapismo, tá? Ocorre a obstrução dos leitos venosos e aí não consegue esvaziar. Mas isso é um assunto para outra palestra. E isso, a síndrome de leucostase, ela caracteriza uma urgência, tudo bem? É uma urgência médica. Esse paciente tem que ir com urgência para leucoférese, tá bom? A gente vai passar o sangue desse paciente por uma máquina para retirar desse sangue esse excesso de blastos que existe, tudo bem? Mais quimioterapia, para tentar debelar toda essa quantidade de células aí. Aqui um algoritmo, tá bom? A gente começa lá no início com sinais e sintomas. Por exemplo, o paciente chegou com palidez, ou sangramento, ou febre, ou dorócia, aquelas manifestações típicas da leucemia aguda, chegou com esses sinais, solicita um hemograma. Esse hemograma tem que estar pronto em até 24 horas. Na verdade, ele não tem que estar pronto, ele tem que estar na mão do médico em, no máximo, 24 horas. A pergunta que se sucede é, o hemograma está normal? Se ele não está normal, veja para onde a seta aponta. Ele tem duas ou mais alterações. Se tem duas ou mais alterações com aqueles sinais e sintomas do início que eu citei, esse paciente ele tem que ser encaminhado rápido para um oncologista pediátrico ou para um hematologista. Tudo bem? A gente está falando muito assim, oncologista pediátrico, que a gente vê muito acontecer em criança. Tá certo? Mas as leucemias agudas elas podem acometer
qualquer faixa etária. E aí a gente entra, dentro das leucemias agudas, a gente agora vai estudar a particularidade de cada uma delas, da mieloide aguda e da linfóide aguda, iniciando aqui pela mieloide aguda, tá bom? Quais são os fatores associados ao desenvolvimento da leucemia mieloide aguda, gente? Nós temos aí a radiação ionizante, como eu já falei para vocês, e aí tem a questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nós temos aqui grupos de risco, que são pessoas que trabalham com radiação diretamente, né? Os operadores de raio-x, derivados do benzeno, né? A gasolina, por exemplo. Então, temos o grupo de risco aí, pessoas como frentistas, certo? Pessoas que trabalham dirigindo caminhões de abastecimento de combustível. Agentes quimioterápicos, é muito comum também. A gente vê, por exemplo, o seguinte: o paciente descobriu que tem um câncer e a indicação dele é por quimioterapia, a indicação de tratamento. Então, esse paciente faz a quimioterapia, se livra daquele câncer e anos depois desenvolve uma leucemia mieloide aguda, em decorrência da quimioterapia. É muito comum isso acontecer, gente, tá? Infelizmente. Síndrome de Down, então, é grupo de risco também para as leucemias agudas, tá bom? Lembre-se que a síndrome de Down é uma doença cromossômica, tá bom? E tudo que mexe lá com os cromossomos aumenta a possibilidade do desenvolvimento de uma leucemia. O paciente que é Klinefelter e o paciente com anemia de Fanconi também são alvos preferenciais das leucemias mieloides agudas, tá? E aí, para mieloide aguda, como para qualquer leucemia aguda, a tríade sintomática é a mesma. Lembre-se, as leucemias agudas, elas evoluem com pancitopenia, então elas podem evoluir com essa tríade sintomática: hemorragia, febre e astenia. Ponto. Agora, do lado tem as particularidades da leucemia mieloide, certo? Aguda. Por exemplo, a hiperplasia gengival e a síndrome de leucostase. Ocorre muito na leucemia mieloide aguda, sobretudo nas subtipos M4 e M5. Pode evoluir com distúrbio da coagulação, como a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, sobretudo na LMA tipo M3, que é a promielocítica, tá certo? Pode evoluir com leucemia cutis, que é quando os clones neoplásicos eles começam a infiltrar a pele do paciente. A gente tem imagem disso aqui, tá? O cloroma, que é um tumor formado por células neoplásicas, que acomete preferencialmente a órbita ocular, tá bom? Que é mais frequente nos casos de translocação 821. Hepatosplenomegalia, é bem comum. Linfadenopatia e dor óssea. Gente, hepatosplenomegalia, o que é que vocês acham que está fazendo com que o fígado e o baço aumentem? Infiltração de células. Então as células começam a infiltrar esses órgãos começam a crescer. Mesma coisa de linfadenopatia. O linfonodo ele cresce porque ele está começando a ser infiltrado por essas células, certo? Só que a linfadenomegalia, gente, ela é mais, não é que ela não ocorre na mieloide, ela ocorre, mas ela é mais comum na linfóide. Lembrem-se que os linfonodos são órgãos linfóides. Então, é muito comum em paciente com leucemia linfóide aguda, o acometimento inicial, o que a gente consegue ver é um linfonodo aumentado. Tudo bem? Aqui eu tenho imagens de pacientes com acometimento de pele, a leucemia cutis, tá? Isso não é espinha, tá, gente? Isso aí são tumores, certo? Formado por blastos. Se eu puncionar, se eu biopsiar uma lesão dessa e levar um microscópio, eu vou ver só blasto. Tudo bem? Aqui eu tenho o cloroma, que é o acometimento da órbita, certo? Nessa criancinha aí. Um bem mais grave que o outro, tá? Isso é infiltração de blastos também. E aqui eu tenho a questão da hiperplasia gengival. É muito comum, viu? Isso aqui em paciente com leucemia mieloide, principalmente do tipo M4 e M5. Tudo que está infiltrando essa gengiva aí, gente, são blastos. Se eu tirar um pedacinho aí, se eu biopsiar, eu vou encontrar muitos blastos aí, tá certo? É importante que você que está em casa, mas eu tenho a gengiva hipertrofiada. Outras causas, elas podem cursar com hiperplasia gengival, tá, gente? Sobretudo doença
periodontal, tá bom? Então, achados laboratoriais. O que é que eu vou achar? Anemia, já expliquei por quê. Plaquetopenia com leucometria variável. Então, o paciente ele vai estar com a hemoglobina baixa, com a plaqueta baixa e os leucócitos podem estar o quê? Altos, baixos ou normais. Lembrem-se, depende do momento em que você pega a leucemia. Se você pega aquele paciente com leucemia e ela está restrita à medula óssea, você vai pegar ele com a leucometria normal ou diminuída. Tudo bem? Então, bicitopenia com leucometria variável. A anemia do tipo normocítica, normocrômica, tudo bem? A leucocitose, aquela leucocitose de 80, 90 mil leucócitos, eu encontro em mais de 50% dos pacientes, tá? Em 20% dos casos, o leuco ele passa de 100 mil, e aí eu tenho que lembrar daquela síndrome de leucostase, tudo bem? Em 55% dos casos, leucócito entre 5 e 50 mil. Ora, você está percebendo que tem uma faixa aí que o leucócito vai estar normal? Entre 5 e 50 mil, eu posso ter entre 5 e 10. Então, esse leucócito pode estar normal, gente. Atenção a isso, tá? E em 25% dos casos, o paciente está leucopênico. Então, para você que achava que o achado patognomônico da leucemia era pegar um hemograma e achar o paciente com 80 mil de leucócitos, vá desfazendo esse conceito da sua cabeça, tá? Você pode encontrar leucometria normal ou simplesmente diminuída. Alteração na hemostasia, eu tenho um consumo de fatores da coagulação, sobretudo na leucemia mieloide do tipo M3, que é a promielocítica, certo? Alterações metabólicas como hiperuricemia, elevação de DHL, pseudo-hipercalemia e pseudo-hipoglicemia. Vamos explicar cada uma dessas alterações metabólicas. Por que vocês acham que o paciente com leucemia mieloide aguda evolui com hiperuricemia, aumento de ácido úrico? Ora, gente, se eu tenho 80 mil, 90 mil leucócitos no sangue, vocês concordam que eu aumentei minha população celular. Quando eu aumento a população celular, eu aumento o que eu chamo taxa de turnover celular. A morte e produção. Morte e produção. Então, o ácido úrico, gente, ele vem de onde? Ele vem do metabolismo das purinas, que estão no núcleo das células. Então, quanto mais célula eu tenho, mais ácido úrico eu vou produzir, porque mais células mortas eu também vou produzir, certo? Então, eu aumento o turnover celular e isso aumenta o ácido úrico, ok? DHL elevada. Gente, a DHL, a lactato desidrogenase, é uma enzima que ela não é específica de nada, certo? Porém, todas as vezes que eu tenho aumento de destruição de alguma célula, de qualquer célula do corpo, a DHL aumenta, certo? Por exemplo, paciente que sofreu um acidente automobilístico e teve esmagamento do membro inferior, certo? Teve esmagamento de tecido muscular. As células musculares foram esmagadas. Se você dosar a DHL desse paciente, ela vai estar altíssima. Tudo bem? Paciente com anemia hemolítica vai estar hemolizando as hemácias. Se você dosar a DHL dele, vai estar aumentada. Do mesmo jeito aqui. Se você pega um paciente que tem 80, 90 mil de leucócitos por milímetro cúbico, a DHL dele também vai estar aumentada. Porque ao passo que eu tenho um maior número de células, eu também vou ter um número maior de destruição delas. Pseudo-hipercalemia. Hipercalemia, gente, é aumento de potássio. Hipercalemia. Tudo bem? Vocês têm que lembrar que o potássio ele é um íon eminentemente, quase que exclusivamente, intracelular. Então, todas as vezes que eu tenho aumento do meu número de células, eu vou ter aumento da destruição delas, eu vou ter liberação do potássio intracelular. Então, o paciente cursa com pseudo-hipercalemia e pseudo-hipoglicemia. Por quê, gente? A hipoglicemia, pasmem, isso que eu vou dizer a vocês é verdade. O blasto, ele é uma célula que consome glicose. Então, o paciente pode fazer episódios de hipoglicemia, tá? Porque o blasto, ele consome glicose. O diagnóstico, ele deve ser confirmado pelo mielograma.
ainda que você olhe a lâmina da distensão sanguínea lá, você veja um montão de blasto, você saiba que aquilo ali é uma leucemia aguda, a confirmação ela vai ser feita a partir da punção de medula óssea. Eu preciso avaliar como é que está a fábrica desse paciente, certo? E aí, ó, vou puncionar a medula óssea e dessa amostra de medula óssea, o médico ele tem que solicitar pelo menos 3 coisas. A análise, pelo citologista, pelo hematologista. Ele tem que solicitar uma imunofenotipagem e ele tem que solicitar o estudo citogenético. Com essas 3 coisas, dá para fechar o diagnóstico. Quando eu falo fechar o diagnóstico, gente, eu digo, dá para dizer, essa leucemia é uma leucemia mieloide. E ela é do tipo M6. E o erro genético que ocasionou ela foi a translocação do cromossomo tal com tal. Isso é fechar o diagnóstico da leucemia. É eu dizer se ela é mieloide ou linfóide, é eu dizer se ela... qual o subtipo, se é 0, 1, 2, 3, tudo bem? E é eu dizer onde está o erro, em qual cromossomo está o erro. Para isso serve o estudo citogenético. Então guardem essas coisas na cabeça de vocês. Da amostra de medula óssea, o médico ele tem que solicitar pelo menos 3 coisas. A avaliação citológica pelo hematologista, certo? A imunofenotipagem e o estudo citogenético. Com essas 3 coisas é que se fecha o diagnóstico de leucemia. Tire aquela ideia da sua cabeça de que o hematologista, olhando a lâmina lá, ele vai fechar o diagnóstico. Não vai. Hoje em dia não se faz mais isso. Por quê, gente? Muitas vezes, para tratar esse paciente, você tem muito pouco tempo. Você só tem uma bala para gastar. Então tem que ser uma coisa, o diagnóstico tem que ser muito preciso, gente. Tem que ser muito preciso para a terapêutica ela ser muito acertada. Porque se você entra com a medicação que não é a adequada para aquele paciente, você perde tempo. E mais que isso, você debilita o paciente. Então esse paciente ele pode ir a óbito. Certo? Então, ó, confirmado pelo mielograma, tudo bem? Quando eu tenho mais de 5% de blastos no sangue periférico, isso indica, não confirma, indica que aquilo é uma leucemia aguda. Aí do lado vocês estão vendo um blasto, certo? Grandão, olha lá, ó, núcleo grande, tem um nucleolo, tá bom? Um nucleolo parece um olho dentro da célula. Isso é característico dos blastos, tá bom? Essa célula nucleada. Mas olhando para esse blasto, você diria, tem como dizer que ele é de linhagem mieloide ou que ele é de linhagem linfóide? Esse, especificamente, sim, tem como dizer. Existe no citoplasma dele, não sei se vocês estão vendo, umas estruturas filamentares que eu vou chamar de bastonetes de Auer. Os bastonetes de Auer são patognomônicos de leucemias mieloides. Mas isso nem sempre aparece na distensão sanguínea. Então, em boa parte das vezes, eu tenho que mandar para o estudo imunofenotípico, para que eu identifique se é de linhagem linfóide ou de linhagem mieloide. Quando eu tenho mais de 20% de blastos, gente, isso confirma o diagnóstico. Então, entenda uma coisa. Se eu estou lá, lendo minha lâmina de sangue, e eu conto mais de 20% de blastos, isso fecha o diagnóstico para leucemia aguda. Mais de 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea. Se eu aspirei a medula óssea e contei mais de 20% de blastos, isso também fecha o diagnóstico para leucemia aguda. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar o estudo para saber se essa leucemia aguda ela é de origem linfóide ou é de origem mieloide. Correto? E depois fazer o estudo citogenético para identificar onde foi o erro. Foi uma translocação? Foi uma inversão? Foi uma deleção? Quais os cromossomos envolvidos? Tudo bem? E a partir daí é tratar o paciente. Então, como eu falei para vocês, o diagnóstico passa necessariamente por essas etapas aqui. Certo? O morfológico,
onde o citologista, que vai ler a distensão sanguínea, tem um papel importantíssimo. 70% dos diagnósticos de leucemia podem ser dados com um bom hematologista, olhando a lâmina. O problema está ali nos outros 30%. A gente precisa lançar mão de outras técnicas, como a citoquímica, a imunofenotipagem, certo? Então, estudo morfológico. Posso fazer o estudo citoquímico ou o estudo imunofenotípico. Hoje é imunofenotipagem. Se perguntarem a vocês qual é o padrão ouro no diagnóstico das leucemias, marquem sem medo de errar. Imunofenotipagem. Hoje é o padrão ouro, tá certo? E o estudo citogenético. Então tem que passar por essas etapas, tá bom, gente? Pra gente diagnosticar adequadamente e esse paciente conseguir ser tratado com segurança. Aqui uma planilha onde a gente consegue ver o que a gente encontra na lâmina desses pacientes, tá certo? Todas essas lâminas trazem aí para vocês blastos. Óbvio que eu não vou falar aqui das características intrínsecas de cada blasto, porém um bom hematologista, um bom citologista tem que saber, né? Por exemplo, vou pegar um aqui, essa leucemia mieloide do tipo M3, essa que vocês estão vendo bem aqui, ó, a M3, né? Ela é responsável por 12% de todos os casos de leucemia mieloide aguda. E ela é bem característica. Se você olhar para as células, você encontra um núcleo grande, um nucleolo evidente, um citoplasma cheio de granulações, certo? Nessa imagem a gente consegue ver alguns bastonetes de Auer. Então, são promielócitos, certo? São células imaturas, ela é bem característica. Mas como é que eu tenho a certeza de que esses blastos que estão aparecendo são realmente os que eu penso ser? Eu vou para o estudo imunofenotípico, tá certo? Aqui eu tenho a M6 e a M7. A M6, gente, é uma leucemia de eritroblastos, tá? É uma leucemia da série vermelha. E a M7 é uma leucemia megacariocítica, é uma leucemia que acomete o precursor das plaquetas, o megacariócito, tudo bem? Nesse quadrinho do lado, vocês estão vendo os subtipos de leucemia mieloide. Vai da M0 a M7, segundo a FAB. Né? Essa é a classificação da FAB. E aí tem um percentual de casos em que cada um ocorre. Temos aqui o nome das leucemias, certo? E do lado, não sei se vocês estão vendo, tem a anormalidade citogenética envolvida. Perceba, na leucemia promielocítica, essa do tipo M3, a translocação do cromossomo 1517, ela está presente em 98% dessas leucemias, gente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a translocação do cromossomo 15 com 17, ela é a anormalidade citogenética mais comum num paciente com leucemia mieloide aguda do tipo M3. Então, todas as vezes que o hematologista parar, olhar lá a lâmina, que viu um monte de promielócito, ele tem certeza que aquilo é uma leucemia mieloide do tipo M3. No estudo citogenético, ele terá que buscar essa translocação 15 e 17. Por quê? Porque ela é a que está mais envolvida, certo? Na leucemia linfóide aguda, gente, o que é que eu tenho aqui como informações gerais? É a leucemia mais comum da infância, como a gente tinha falado no começo. Tá? É o câncer da criança. É a leucemia linfóide aguda. Tá? Responde bem à quimioterapia e a chance de cura chega a 70% a 85%. A gente costuma dizer que criança é de borracha. As crianças elas suportam bem a terapia. Graças a Deus evoluem bem, a maioria delas, né? No entanto, as leucemias linfóide agudas, elas também podem acometer o adulto. E na maioria dos casos, no adulto, eles não têm uma evolução muito boa, tá? O prognóstico ele não é muito bom. Engraçado, a mesma leucemia, na criança ela normalmente tem uma evolução benigna e no adulto ele tem uma evolução não tão favorável.
Então lembre, leucemia linfóide aguda na criança tem bom prognóstico, mas no adulto não. Quais são os fatores associados às leucemias linfóides agudas? Infecções virais podem predispor ao aparecimento de neoplasia linfóide, tá? Associação entre o vírus Epstein-Barr e a leucemia linfóide aguda do tipo L3, tá? O vírus Epstein-Barr é aquele vírusinho da mononucleose infecciosa, tá bom? Mais uma vez, síndrome de Down, tá bom? Mutações no gene TP53, que é um supressor de tumor. Gêmeos univitelinos, né? Tem 25% de chance. Se um teve, o outro tem 25% de chance de ter. E fatores químicos e ambientais associados, nós temos a radiação ionizante, mais uma vez, e o benzeno. Tudo bem? Eu lembro de um paciente que a gente recebeu no serviço onde eu já passei, que ele era frentista de posto. E o hemograma dele trazia uma pancitopenia. Nunca mais vou esquecer desse caso. Certo? E na história era muito claro o que estava acontecendo, né? Eles trabalhavam sem os EPIs, sem a máscara, e ele estava com um quadro de benzenismo, intoxicação por benzeno, que é mieloaplasiante. Então, a conduta é afastar esse cidadão do trabalho, ele não pode mais trabalhar cheirando gasolina, porque o benzeno ele faz aplasia medular, tá certo? E faz também mutação. Então a gente tem que afastar esse cidadão do trabalho e fazer o estudo da medula óssea dele, para saber se o que estava acontecendo era uma aplasia de medula ou se era uma leucemia que ele estava sofrendo. Tudo bem? Manifestações clínicas, a mesma tríade clínica das leucemias agudas se mantém, tá? Porém, aqui na leucemia linfóide aguda, é muito comum a hepatosplenomegalia, tudo bem? Lembre-se que o baço é um órgão linfóide, gente. Então, se eu tenho proliferação de linfócitos, eles infiltram órgãos linfóides. É por isso que baço cresce. É por isso que linfonodo cresce. Olha o linfonodo no pescoço dessa criancinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse linfonodo aqui, se você for palpar, ele é um linfonodo grande, com mais de 2 centímetros. Ele é um linfonodo duro. Ele não dói, você aperta, a criança não refere dor. Ele é um linfonodo aderido a planos profundos, então ele não mobiliza. Muito comum a criança relatar que está com dor testicular, por conta da infiltração desses blastos no testículo. E infiltração cutânea, tá? É importante salientar que, de modo geral, não existe maneira de distinguir LMA de LLA, com base nas manifestações clínicas iniciais. Então, isso tem que passar por avaliação laboratorial, gente. Se eu pego um paciente com leucemia aguda, clinicamente eu sei que é uma leucemia. O paciente está com febre, está com manifestação hemorrágica, tem linfonodo palpável, está pálido, então ele tem tudo para ter uma leucemia. Só que não tem como eu dizer que aquilo é uma leucemia mieloide ou é uma leucemia linfóide. Só com a clínica. Eu preciso da avaliação laboratorial. Eu até tenho como inferir que é linfóide, caso seja uma criança. Porque eu sei que a criança, a leucemia mais comum é a linfóide. Só que para confirmar eu preciso da avaliação laboratorial. Tudo bem? Achados laboratoriais. Anemia, trombocitopenia, presença de blastos, são os achados mais comuns, tá bom? Aqui eu trouxe um hemograma para você de um paciente real, foi um paciente que a gente pegou no laboratório, ó. Tá circulado e riscado, que na hora eu risquei, enfim. Ó, ele tá com 2.800.000 de hemácia, então muito baixo. Tá com anemia, tá? Tá com 61.000 de plaquetas, então plaquetopenia, já tem alteração de 2 séries. Eu já tenho que pensar que o problema tá na medula, gente. Aí quando eu vou para a leucometria, o paciente está com 103.000 de leucócitos. 103.000 de leucócitos. Já está com muito leucócito no sangue. Essa leucemia desse paciente já o quê? Leucemizou. Ela não está mais restrita à medula óssea. Certo? Se você prestar atenção, 66% desses 103.000 são blastos. Se você olhar aí o hemograma com calma. Tá bom? Bem aqui, ó.
66% são blastos. Ok? Então não tem outro diagnóstico. Essa criança tem leucemia aguda. Muito provavelmente qual? Linfóide aguda. Mas para isso eu vou ter que partir para outras investigações. Essa criança vai ter que passar por punção de medula óssea, com toda certeza. Tá? Perfil metabólico. Aumento de DHL, pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Aumento do turnover celular, muitas células sendo destruídas. Aumento do ácido úrico também. E aumento do fibrinogênio também. Tá certo? Fibrinogênio, ele é um marcador de inflamação também, tá? Assim como a ferritina, assim como o PCR. O fibrinogênio também sobe em situações onde há inflamação. E nessa situação ocorre. Lembrem-se que o paciente com leucemia aguda, ele tem muito leucócito, ele vai ter muito mediador químico aí, citocina, interleucina, então ele vai estar inflamado, certo? Radiografia. No caso das leucemias linfóides, eu posso encontrar um alargamento do mediastino do paciente na radiografia. Na região perihilar ali, existem inúmeros linfonodos perihilares. Por isso que pode dar alargamento de mediastino na radiografia. Esses linfonodos, eles ficam engurgitados com essas células e ocorre esse alargamento, tá bom? O diagnóstico, gente, deve sempre ser confirmado pelo mielograma, tá? Diferentemente da leucemia mieloide, na linfóide eu tenho que ter mais de 25% de blastos. Na mieloide, lembram que era mais de 20% de blastos, tá certo? E o aspirado de medula deve ser analisado do ponto de vista, mais uma vez, morfológico, citoquímico, imunofenotípico e citogenético. Então o diagnóstico vai ter que passar obrigatoriamente por isso aqui, certo? Faz diagnóstico diferencial com AIJ, a artrite idiopática juvenil, né? Púrpura trombocitopênica idiopática, pelo fator, pela plaquetopenia que se instala. Faz diagnóstico diferencial com mononucleose infecciosa, tá bom? E faz diagnóstico diferencial com anemia plástica, pela pancitopenia que pode se instalar, certo? Mas tudo isso, todo esse diagnóstico diferencial vai ser feito pela punção de medula óssea. A gente tem que estudar a medula desse paciente. Aqui os subtipos de leucemias de linfóides, L1, L2, L3, dependendo do blasto que ele acometer, certo? Se o linfócito ele é B, se ele é T, certo? Se ele é uma variante do linfoma de Burkitt, e aí nós temos a leucemia L3. Então perceba, o citologista ele tem que ser muito bom, porque existem algumas diferenças, algumas são muito tênues, certo? Existem blastos que não evidenciam nucleolo, então o hematologista, o citologista que vai lá, ele tem que ser muito bom realmente. E hoje em dia, como a gente tem outras ferramentas mais seguras, é importante que a gente lance mão delas também, e não apenas do trabalho do hematologista. E agora, doutor, como fazer para diferenciar se é mieloide ou se é linfóide aguda, certo? Hematologista, para ler o estiraço sanguíneo, identificar e começar a investigação, certo? Quando a gente cruza a etapa, quando a gente consegue definir se a leucemia ela é mieloide ou é linfóide, a gente avançou muito já na investigação dessa leucemia, tá? É a parte mais importante, definir se ela é linfóide ou é mieloide. Depois a gente vai ver os subtipos, certo? O estudo citoquímico, ele ajuda também nessa diferenciação, tá? Se é mieloide ou se é linfóide. Então, quando eu estou em dúvida, o hematologista está em dúvida, ele não conseguiu identificar se aquela leucemia que ele está vendo em lâmina é da linhagem linfóide ou da mieloide. Posso lançar a mão do estudo citoquímico. Vou mostrar aqui como é feito, certo? Em último caso, e na maioria deles é feito, a imunofenotipagem, que hoje é o padrão ouro para diagnóstico, tá bom? A imunofenotipagem vai me dizer se aquela célula é de origem mieloide, se ela é de origem linfóide, e a partir da apresentação dos receptores de membrana que existem nas células, eu posso subtipar, posso dizer se é
M4, M5, M6, se é L1, L2, L3, tudo certo? E no final disso, eu vou fazer um estudo citogenético, que pode ser feito por qualquer uma dessas 3 técnicas aí, tá certo? Sendo a mais sensível delas, a mais a que detecta com maior acurácia, o RT-PCR, para estudar onde é que está o erro, onde é que está a translocação, onde é que está a deleção, tudo bem? Então, ó, na citoquímica, eu vou corar a minha amostra com essas enzimas aqui, a mieloperoxidase, por exemplo, e o Sudan Black. Caso elas deem positivas para essa coloração, a mieloperoxidase e o corante Sudan Black, eu posso dizer com segurança que aquela leucemia é do tipo mieloide. São corantes que dão positivo nas leucemias mieloides. Se deu positivo na mieloperoxidase, no Sudan Black e esterases não específicas, veja que afunilou mais ainda. Eu digo que ela é uma leucemia mieloide e que ela pode ser do tipo M4 ou M5. Entendido? Se eu faço painel de coloração e ele não corou mieloperoxidase, não corou Sudan Black, mas corou PAS e fosfatase ácida, eu já defino que aquilo ali é uma leucemia linfóide. Então, lembra, gente, isso cai muito em concurso, tá? Amostra de paciente com leucemia, PAS positivo, fosfatase ácida positivo, mieloperoxidase negativa, essa leucemia só pode ser de que linhagem? Linfóide, gente. Linfóide. É mais ou menos por aí que a gente vai proceder com a citoquímica, tá certo? A imunofenotipagem, que é o padrão ouro hoje, tá certo? Olha lá, o que é que eu vou fazer? Tá vendo aquela célula lá em cima que ela tem... toda célula ela tem isso, tá, gente? Antígenos de superfície. O que eu vou fazer na imunofenotipagem é jogar um painel de anticorpos que eu conheço quais são, marcados com um marcador fluorescente, certo? E esses marcadores fluorescentes, CD10, CD19, CD45, eles vão ou não se ligar a esses receptores que essa célula apresenta na sua membrana. Cada tipo de célula apresenta diferentes combinações desses receptores. E esses anticorpos marcados com fluorescência, quando se ligam, eu consigo passar no citômetro. E o citômetro vai fazer uma leitura e me dá um padrão de dispersão de fluorescência. E isso já caracteriza para mim se é mieloide, se é linfóide, se é mieloide do tipo M6, se é mieloide do tipo M7. Então, perceba, é uma técnica que hoje é a padrão ouro, certo? É impensável hoje você querer fazer diagnóstico de leucemia sem fazer uma imunofenotipagem. Tudo bem? E por último, o estudo citogenético, gente. Além de você dizer se a leucemia é do tipo mieloide ou linfóide, além de você dizer se ela é do tipo mieloide M3 ou linfóide do tipo L1, a gente tem também que dizer onde está o erro. Se é uma translocação no cromossomo 17, se é uma deleção no cromossomo 13. Por quê? Porque a terapêutica, o tratamento desses pacientes depende diretamente de onde está o erro. Existem drogas específicas para determinado tipo de mutação, para determinado tipo de leucemia. Então não basta eu só dizer que tipo de leucemia ele tem, eu tenho que subtipar. Eu tenho que dizer o subtipo da leucemia e onde está o erro. Onde está o erro? Eu consigo isso através do estudo citogenético, tá? Então, essa frase resume bem o que é o estudo citogenético. A identificação das alterações citogenéticas nas leucemias agudas não são mera curiosidade. Não é só para saber onde é que está o erro, não. Elas representam os principais parâmetros prognósticos para guiar a escolha da melhor terapia. Então, perceba, saber onde está o erro é um ponto-chave para tratar meu paciente, tá certo? E aí, como é que eu faço o estudo citogenético? Posso fazer através do cariótipo. O cariótipo é o estudo dos pares de cromossomos que eu tenho, tá? Nós temos 23 pares de cromossomos,
sendo 2 deles um par sexual, né? Cromossomo X na mulher, XY no homem. Aqui eu tenho um cariótipo, né? Eu vou liberar os cromossomos de dentro da minha célula. Percebam aqui os cromossomos, a representação esquemática de um cromossomo. Ele é formado por um braço longo e um braço curto, e existem pacotes de DNA que eu chamo de bandas neles. Existem essas bandas mais escuras e essas bandas mais claras, certo? E percebam, os cromossomos, quando eu libero eles de dentro da célula, eles ficam completamente espalhados aqui, ó, misturados. Os 23 pares estão aqui. Perceba, aqui em cima circulado, eu tenho o cromossomo 13. E o outro par do 13 está lá embaixo, perceba. Professor, e como é que eu faço para alinhá-los, agrupá-los lado a lado com o seu par? Aí não é você, aí é um programa do computador que faz isso, tá? O programa do computador pega e alinha lado a lado os pares. E a partir daí é feita a análise. Aqui eu tenho um cariótipo já organizado. O indivíduo do sexo masculino, como você pode ver, o 23º par é XY, e eu tenho todos os cromossomos aí alinhados. Aqui eu vou ver se tem cromossomo faltando pedaço, eu vou ver se cromossomo trocou pedaço, eu vou ver se houve inversão. Tudo bem? Porém, isso aqui depende muito da habilidade, de quem faz isso aqui, de quem analisa, e pode passar batido alguma coisa. Para isso, eu posso lançar a mão da hibridização in situ, do FISH, tá bom? Eu vou jogar uma sonda fluorescente de DNA. Essa sonda ela vai se acoplar ao material genético do meu paciente, certo? Em determinadas porções, lembram? Translocação do cromossomo 15, 17, eu vou estar investigando, então eu jogo uma sonda com a sequência que eu sei que tem ali. Essa sonda ela vai acoplar no material genético, caso exista aquela sequência, ele vai acoplar e vai acender a fluorescência. Aqui, ó, os cromossomos já com a fluorescência acesa. Isso é sinal de que naquele cromossomo, a sonda que eu joguei, ela se ligou. Então o erro tá ali, estaria ali, certo? É uma boa técnica, sim, não é todo mundo que domina, e também pode deixar passar batido algumas alterações. E o padrão ouro é o RT-PCR. Aí aqui não tem erro. Não tem erro, tá bom, gente? Qualquer alteração que tenha passado no cariótipo ou na hibridização in situ, aqui a gente consegue captar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma amostra do paciente, fazer o processamento dela e retirar das células o RNA delas. A partir do RNA da célula daquele paciente, eu consigo fabricar uma fita complementar, essa verdinha que vocês estão vendo logo aí embaixo. Eu faço uma fita de DNA complementar e a partir dessa fita de DNA complementar, eu reproduzo o DNA nativo da célula. Eu amplifico o DNA dela e a partir do DNA, aí eu vou analisar onde é que estão os erros. Tudo bem? Então o RT-PCR é o melhor entre essas técnicas de estudo citogenético, é o PCR. Se perguntarem a vocês, RT-PCR, para eu detectar onde é que está o erro, tá bom? Aí fica mais ou menos assim o painel, gente. Leucemia mieloide aguda do tipo M2, e lá no estudo citogenético que eu fiz com RT-PCR, eu digo, é translocação do cromossomo 8 com 21. Estão vendo aí? Isso aqui é o diagnóstico final. O hematologista ou o oncologista precisa disso para tratar o paciente. Tá bom, gente? E assim por diante, ó. LLA do tipo L2, essa penúltima que vocês estão vendo, que é a translocação do 9 com 22, que confere aí a formação do cromossomo Filadélfia, é uma leucemia de muitíssimo mau prognóstico. Tá certo? Por conta dessa translocação 9 e 22. Então não basta eu dizer que é uma leucemia aguda do tipo L2. Eu tenho que dizer com translocação do 9 com 22. Certo? Isso eu só adquiro com estudo citogenético. Tá bom, gente? Então a mensagem era essa. Como o tempo também não é grande, a gente tem que tentar correr um pouco mais, mas eu espero que a ideia geral tenha permanecido.
E eu gosto de terminar sempre com essa frase de Immanuel Kant: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Não adianta você ficar buscando as coisas sem saber o que você está pesquisando. Tá bom? Muitas vezes a alteração aparece ali na sua frente e você, por não saber o que está pesquisando, não sabe do que se trata. Então, muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Bom, brilhante, né? Explanação do doutor Fernando. Eu acho que está todo mundo aí. Pelo que eu estou vendo aqui no WhatsApp, tem muita gente aqui interagindo e perguntando também, tá? Infelizmente não vai dar para fazer todas as perguntas, mas eu vou encaminhar para ele e ele vai, aos poucos, depois nos fornecendo. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas, apesar do tempo estar bem avançado, mas são perguntas bacanas, sabe, para ele responder aqui. Doutor, estão perguntando assim: quais fatores são determinantes para as alterações do DNA para alterar o funcionamento celular de forma patogênica e formar um câncer? É importante a gente tratar dessa questão. Eu meio que explanei aqui, por exemplo, a questão da radiação ionizante. A radiação ionizante, gente, ela consegue danificar o DNA da célula. E no DNA é onde estão os genes que comandam a maquinaria da célula. A radiação ionizante, o benzeno, certo? Algumas viroses, como o vírus Epstein-Barr, no caso das leucemias linfóides agudas, podem predispor o paciente a uma mutação. Quando ocorre mutação, lembrem-se que os genes supressores de tumor, eles podem ser mutados. Os genes supressores de tumor são aqueles genes que nos protegem, eles nos protegem contra as mutações. Ora, se eu sofro uma mutação justamente nesse gene que me protege, eu fico desprotegido. E aí a célula, ela começa a se proliferar de maneira indefinida, e aí gera o câncer. Doutor, só mais uma pergunta. Essa aqui é de uma aluna, um estudante de nutrição. Ela diz que a tia dela, ela sofre de câncer e pergunta assim: qual a causa de linfedema no braço depois do câncer de mama após anos de esvaziamento? A medicação da Flon é de uso contínuo. É interessante sua pergunta. Embora o tema seja leucemias, o câncer de mama, quando a mulher ela faz a mastectomia, certo? Boa parte das mulheres precisam fazer o que nós chamamos de esvaziamento axilar. Nós tiramos a mama da paciente e vamos retirar todos os linfonodos que existem na axila, certo? Isso faz com que a paciente evolua com linfedema do braço homolateral ao procedimento cirúrgico. Por quê? Os linfonodos, gente, lembrem, eles fazem parte do sistema linfático, eles drenam a linfa excedente. Mas se ela fez o esvaziamento axilar, se ela tirou os linfonodos, essa drenagem ela fica comprometida. Então, invariavelmente, ela vai evoluir com edema de membro. Isso é comum a praticamente todas as pacientes que fazem mastectomia com esvaziamento axilar de linfonodos. Tá? É esperado isso. Tá ok. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela explanação. Vou encaminhar as perguntas para o senhor. Espero que o senhor tenha tempo de respondê-las. E a gente agradece mais uma vez. E daqui a um minutinho só, a doutora Lisiane estará aqui conversando com vocês. Tá ok? Até daqui a pouco.